Segunda parte da vontade, ouvindo os interlocutores. Alguém me mandou assim, vontade dá e passa. Bem, sem entrar nos quesitos da vontade que dá e passa, a vontade que a gente está falando aqui entra como força de vontade, conceito cristão de fé. É essa a vontade do entusiasmo, não o desejo. O desejo é só um fragmento da vontade na matéria. Então, o desejo, ele é um fragmentinho da vontade. A vontade é algo maior. Ela está atrelada ao processo de transformação e de ganho de habilidades da sua personalidade. Essa descoberta de si mesmo e das suas potências. É aquilo que a gente entende mais como força de vontade, não como vontade, como um desejo reprimido ou um desejo que não foi realizado. Não é isso. Então a gente tem que voltar a dar nome às coisas. A vontade que eu tô falando é esse atma, essa força interior que está conectada ao tipo de pessoa que você está se tornando. E não a um mero desejo que você realiza e passa. Entendeu? O desejo, ele é apenas um fragmento da vontade. A vontade é algo maior que você. A vontade é aquilo que, se você tiver realmente, você mandar um monte que se jogue no mar, ele se joga. Então a vontade que estamos falando aqui, como um remédio, como uma ferramenta para você alinhar as suas ferramentas materiais, que é o seu corpo físico, mental, emocional e energético, essa vontade é uma força maior, é Deus dentro. Diferente de uma empolgação, que um desejo ele dá empolgação pra gente. A vontade ela dá entusiasmo. Entusiasmo pode durar uma vida inteira. Se você tiver a consistência de se lembrar sempre o motivo pelo qual você está fazendo aquilo repetidamente, pode durar uma vida inteira. Porque a vontade, ela é aquela habilidade de síntese que temos todos dentro de nós, que nos carrega para a individuação, ao caminho próprio de nos tornar quem nascemos para ser. Mateus, então, por exemplo, o desejo, esse fragmento de vontade, confundem com a vontade real. Muitas vezes ele dá e passa, um desejo mais gerado pelo contágio do que qualquer outra coisa. É porque é só um fragmentinho da vontade, é uma coisa muito pequena, não te nutre muito tempo, entende? Você realiza ali, já tá saciado, você realiza ali, já tá saciado. A vontade normalmente tá conectada a algo maior que a gente, que ao entrar em contato com ele, te transforma. Não é algo que você tem, é algo que você vira. Você vai se tornando aquilo que a vontade vai te fazendo. Você não tem. A vontade, ela tá atrelada, é como se fosse um grande desejo de se tornar algo, de ser e não de ter. O desejo usualmente é sobre ter. Ter uma pessoa, ter uma família, ter um dinheiro, ter um não sei o quê. A vontade está atrelada ao processo de transformação pessoal e coletivo. E esse desejo, às vezes, ele surge como tipo uma espécie de muleta para as pessoas conseguirem lidar com o fato que elas não estão conseguindo acessar essa vontade e caminhar. A história do desejo é uma coisa interessante, né? Porque nós temos muitos mecanismos que sustentam a debilidade humana, né? Essa vida ordinária. Um dos mecanismos são os mecanismos anestésicos, de esteses mesmo. Que um deles é objetivação demais da vontade, quando você começa a ter muito desejo. Algumas pessoas muito desejo sexual, outras pessoas muito desejo de compra, outras pessoas muito desejo de comida. Que formam tal das compulsões. As compulsões nada mais são do que um processo anestésico da angústia existencial de uma vida que não se realiza na vontade. Então a pessoa fica assim, sempre com aquele mesmo desejo, aquela coisa compulsiva, aquela atitude compulsiva, dentro daquele ciclo, se anestesiando da angústia existencial de não dar voz à vontade, não deixar a vontade se manifestar. Porque voltando, a vontade, como nós estamos falando de vontade, como força de vontade, como conceito de fé cristã, é aquilo que nos transforma, que nos dá habilidade de sintetizar potencialidades humanas na nossa existência, de agregar atos heróicos à nossa existência, de ser transformados pelo processo de seguir a orientação dessa vontade. Que a vontade é, na verdade, uma orientadora do processo, dessa jornada heróica que é a nossa existência. Por exemplo, esse enfraquecimento dos heróis, sabe? Enfraquecimento? Vamos lá, sociedade. Você reconhece a sociedade pelos ídolos, né? Por que você tem tanto enfraquecimento? Porque não se fala mais de valores e de virtudes. A capacidade criativa da humanidade tá uma bosta, entendeu? Não se fala mais. As pessoas não questionam valores. A ética desaparecida. O culto é o culto ao prazer, simplesmente por ser. E assim que sociedades, civilizações ruíram, né? Roma, por exemplo.
Quando a gente tem um processo de desacreditação da humanidade, que é o que a gente está passando agora, se já é difícil você se desenvolver acreditando em você, imagina quando você desacredita. Uma pessoa que tem uma vida baseada somente na realização de desejos, que são aqueles fragmentinhos da vontade, que faz da vida um cemitério de sonhos, que é assim, tá lá a sapatilha do balé que ela começou a dançar, com 2 meses ela largou. Que tem um violino no canto da casa que fez 1 mês de aula e parou, porque não tem educação musical, porque não deu tempo. Uma pessoa que tudo que pega pra fazer não consegue produzir uma autoeficiência suficiente, ela desacredita nela. Usualmente a pessoa que desacredita em si também desacredita da humanidade. E fica com um discurso sempre falando mal do tempo, falando mal das mulheres. Que não adianta. Na sociedade de hoje é muito difícil, que na sociedade de hoje é muito complicada. E ela desacredita tanto no poder da vontade que até a vontade é enfraquecida. Toda vez que ela pega, ela se dispõe a fazer alguma coisa, ela abandona. Ela enfraquece a vontade, esse vínculo dela com esse algo superior que tem o poder de sintetizar habilidades. Ela fica com a vontade fraca, ela desacredita nela. Se é difícil você se desenvolver acreditando em você, imagina desacreditando. Um reflexo dessa relação intrapessoal é a relação de toda a humanidade. As pessoas estão desacreditando. Elas não conseguem mais imaginar um futuro. Elas desacreditam na humanidade. O homem é visto hoje como um predador do mundo. As pessoas desacreditam. Agora, imagina como que você vai se educar, se transformar, se apegar a esse poder sintetizador de habilidades se você desacredita. Se já é difícil acreditando. Porque, meu amor, essa jornada do dragão é todo dia um dragão diferente. Tá? A jornada não é assim, você agora não, é todo dia um dragão diferente. Às vezes é um dragão no café da manhã, no almoço, outro no jantar. Se você não tiver muito claro quem você quer se tornar e o que você tá fazendo, é complexo. Se você desacredita em você, você não vai acreditar que você vence o processo. Aí é melhor você ter desejos e não vontade. Porque a vontade ela vai te trazer desafios maiores. Sabe por quê? O dragão é a gente. O inimigo interno é a gente. Quem a gente tem que vencer todos os dias são os nossos vícios, a nossa forma de ser. Nós somos viciados em ser quem somos. As virtudes do passado, da geração dos nossos pais, viraram nossos vícios nessa geração. E o maior vício que a gente tem é ser quem somos. Com todas as dores e limitações, ser quem somos. E daí a gente cria mecanismos de não mudança, de validar a resistência e de continuar na mesma mediocridade. A vontade ela está atrelada ao desenvolvimento do ser e não do ter. Quando o seu propósito é ser, ter pode te ajudar. Quando o seu propósito é só ter, ser pode te atrapalhar. Porque por vezes você tem que escolher ser virtuoso. Então, é um bom diferencial sobre desejo e vontade. Por exemplo, uma pessoa que hoje em dia ela está completamente presa nesse círculo do possuir. 99% da população, né? Como que ela faz para mim que acordar desse coma e acessar essa vontade verdadeira? É só pegar a pílula vermelha. Então, a verdade dói. Enxergar que você está lutando por um sistema de consumo que só sustenta esse hábito vicioso de não refletir, porque a reflexão, a filosofia, elas são inerentes da alma humana. Mas o mecanismo social de não pensar no que está fazendo, não refletir, não ter consciência e só ser mecânico, repetecos, ele se sustenta por si só. É quando você escuta sua alma que você começa a despertar. Tipo assim, peraí, não. Será que eu gosto mesmo disso que eu tô fazendo? Por mais que isso seja bem adaptado, me gere bons lucros. Será que eu tô feliz aqui mesmo? Ou será que eu tô tendo que tomar medicação pra dormir, medicação pra aceitar a rotina? Será que eu tô tendo que me esforçar muito pra adaptar? Será que o meu foco não é o meu dia e que eu me tornei nesse dia, mas o meu final de semana só? Ou as férias de final de ano? Será que eu sou um ano infeliz para ser feliz nas férias? Será que eu sou uma semana inteira infeliz, incoerente para ser feliz só no final de semana? Será que essa máscara que eu visto é a máscara que eu quero ser? Ou será que eu tô tão identificado com essa máscara que quando eu tirar essa máscara, eu já não vou estar velho o suficiente para ter visto a vida passar? Às vezes nós somos consumidos pelos nossos papéis. E na vontade de executar esse papel tão bem executado e tão primoroso, a gente evita a reflexão. Porque muita reflexão ia gerar na gente um desejo de abandono de papel ou de edição do papel para algo que talvez não seja tão proveitoso. Então a gente tem mecanismos internos de te manter identificado com os papéis sociais que você executa e evitando o trauma da reflexão, que pode te mostrar o quão tediosa é a sua vida e aí, tá indo pra onde? Lugar nenhum. Sobreviver com o máximo de conforto possível. Porque essa é a resposta de pra onde tá indo a vida da maioria das pessoas. Pra um ciclo de sobrevivência animalesco com o máximo de conforto possível. E ser extraordinário é sintetizar habilidades humanas que estão além do homem mediano. Tá além desse instinto animal de só sobrevivência com o máximo de conforto possível. A alma, ela quer te despertar quando ela quer te fazer ir além do básico. Enxergar além do básico. Mas ela vai gerar na gente inquietude, que por vezes vai ser entendido como patologia.
Porque quando alguém começa com esse movimento diferente do seu grupo social de mudança, as pessoas já vão falar, tá deprimido, tá errado, fez uma viagem e mudou. Nossa, o que tá acontecendo com fulano? E tem também um movimento regressivo da personalidade, que ele se sente desencaixado do meio, porque a solitude, essa solidão, ela é inerente do processo de desenvolvimento. Você bota pra dentro da casinha pra poder reorganizar ideias, valores, mas tem um instinto nosso de voltar a pertencer, porque é mais confortável falar aqueles papos que você já sabia, estar de frente com o conhecido e a antiga personalidade, essa que é antes da vontade, né? Essa que só obedece aos próprios desejos, você já sabe onde vai dar. É mais certo. Por isso que a maioria das zonas de conforto, que nem confortáveis são, mantém as pessoas, porque são zonas de conhecimento, elas já conhecem como funciona. Por mais que seja sofrido ser daquele jeito, ela já conhece. Então ela cria mecanismos de justificativas mentais para adiar o processo de mudança que a vontade estabelecida pela alma está botando na cabeça dela. Ela adia. Como que a vontade aparece para você? Em sonhos, em vontades de se desenvolver, deixar de estar envolvido com algo e se envolver em algo novo. É aí que é o chamado para você pegar a cápsula vermelha e acordar. Mas daí a gente faz o quê? Movimento regressivo da personalidade, você volta pro conhecido. Porque se lançar um dos maiores medos da humanidade, nós temos 3 grandes medos. Um grande medo, que é o medo do animal, do caos. Outro grande medo, isso a gente conta em todos os mitos, é o medo da queda, do desconhecido, o medo do escuro. E vamos lá, quando você topa entrar nesse lugar, que é o lugar que a vontade te traz, que é o de se tornar outra pessoa, através da síntese de habilidades muito mais humanas, você começa com uma perguntinha, quem eu sou além dos papéis que eu represento? Sua alma vai começar a te trazer coisas ali. Aí você fala assim, esse é o chamado. Será que eu vou entrar nisso? Que eu te garanto que é desconfortável. Porque você vai se lançar num dos maiores medos da humanidade, que é o medo do desconhecido. E aí? Um dos maiores medos da humanidade é o êxito, né? É entrar numa empreitada dessa da vontade e dar certo. Porque deu certo, você vai ter que ter novas obrigações, novas habilidades, novas responsabilidades. Será que você quer isso mesmo? O seu eu miserável que sustenta a resistência não quer. Ele quer o confortável. Aquele carro do jeito que você faz, aquela estrada que você conhece. A vida é daquele jeitinho do sonho americano. De só se esforçar para depois colher os frutos desse esforço. Uma vida bem imediata. É isso que o nosso eu miserável quer. Teve uma coisa que você entrou, que muitas vezes, quando a pessoa ela resolve mergulhar nessa jornada de reflexão para tentar acessar a vontade, tipo, a única resposta que ela tem é que o que você está fazendo agora precisa ser abandonado. Ou precisa ser editado, às vezes não é abandonar, né? Não é um abandono total da persona, mas uma edição dos valores que regem essa persona, né? Essa máscara social, relacional que a gente tem. E é normal a gente fazer uma rejeição ao papel que a gente representava, mas ele teve sua importância. Então você tem que ver até onde ele é funcional, quais são os valores que são funcionais e quais não são mais. Mas tem que ter uma clareza de onde você está indo. Nem sempre é uma questão de tudo ou nada. Até porque você tem esse movimento de energia que vai pra fora e vem pra dentro, vai pra fora e vem pra dentro. Isso é transformação, gente. Por isso que os temas se repetem. Vontade é o que te lembra de falar pro medo, assim. Ninguém vai deixar de ter medo. Quando a gente enfrenta um desafio, a pergunta foi, né, quais são as estratégias que a gente tem que ter quando a vida colocar de frente de você desafios e você tem que manter a vontade. A vontade é que vai te fazer sustentar o desafio. Encarar o confronto. A vontade. A vontade vai te falar onde você vai colocar o medo. Porque o medo não vai deixar de existir, gente. Pra realizar a vontade, você tem que ter coragem. Coragem, tem que agir com o coração. Mas ter coragem não é não ter medo. Não ter medo é ser imprudente, é diferente. Só que o corajoso coloca o medo como impulsionador. Normalmente, a sua vocação, aquilo que você tem que fazer, vem com medo. Onde está seu medo é seu caminho. A vontade te faz permanecer nesse lugar. A vontade te faz colocar o medo como impulsionador. Quando te falta vontade, você amedronta com medo e abandona. Abandona o conflito, abandona o processo, abandona a jornada. Aí você fala, nem ia ser tão boa assim. Aquela colega de trabalho, eu não aguento. E vira um grande desistente dos sonhos. E volta para a vida ordinária. É a vontade, na verdade, que te faz encarar a circunstância. Mas uma estratégia é ritmo, persistência e consistência. Se lembrar, no forma de um ritual, faz diário, escreve todo dia o porquê você está fazendo esse movimento. O porquê que você está sendo forte, por que você está sendo corajoso. Se lembre disso todo dia, para te manter conectado com a vontade. Essa é a estratégia. Então, vontade definida no plano mental e ritmo no plano material. Tal qual em cima e embaixo.